nós precisamos abrir os nossos olhos da alma. E esses livros de André Luiz, eles têm essa finalidade. André Luiz trouxe-nos essas informações todas com essa finalidade, para que nós possamos abrir os olhos da nossa alma, abrindo a nossa inteligência para esta realidade que faz parte da vida de todos nós. Então, e nos traz notícias de como as coisas são lá. Essa série de livros de André Luiz, ela tem como subtítulo A Vida no Mundo Espiritual. Então, ele conta-nos como funciona a vida. Então, no capítulo 15, na semana passada, foi o encontro da mãe de André Luiz com ele. Ele não havia desde o desencarne dela, que ela desencarnou antes dele. Então, havia muito tempo. E foi um encontro muito emotivo, muito emocionante, em que eles conversaram um pouquinho, mas o desenrolar mais importante, vamos dizer assim, da conversa, acontece nesse capítulo 16, em que eles traçam confidências. Eles conversam sobre as coisas pessoais deles. Então, a leitura começa assim: consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo, sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Então veja, ele ainda com aquela visão de que nós aqui temos, e há muito tempo que nós temos, em que quando nós morremos, nós vamos para o paraíso, ficar contemplando os passarinhos voar, contemplando a beleza, só em sublimações. Mas não é assim. Nós temos que, ao chegar lá, dar continuidade, trabalhar. Nós já vimos em outros capítulos que a essência da nossa vida espiritual é o trabalho. Então, nada disso. E ela vai falar sobre isso agora. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não supunhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Então ela está falando para ele que a vida é trabalho, é trabalho, é trabalho. Mas ela não está se lamentando, ela não está triste, ela está satisfeita. Ela não está, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não. Por quê? Porque se nós queremos fazer nada, nós ficamos aqui na Terra. Porque se nós queremos evoluir, evoluir é trabalho. Nós observamos na nossa vida, quando as pessoas se casam, adquirem responsabilidade, têm que fazer mais coisas. Quando uma mulher tem um filho, as responsabilidades, as tarefas se dobram. O homem, quando tem um filho, as tarefas se dobram. E vai assim. Ou seja, quanto mais nós avançamos, mais trabalho temos. Isso é natural. Então, se nós queremos evoluir, nós temos que pensar, temos que trabalhar. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vida, então, da minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amo. Então, veja, ela está trabalhando para ajudar aqueles que ficaram, aqueles que precisam, aqueles que ainda não caminham, ou que caminham mais lentamente. Não adianta nós simplesmente, eu amo muitos que ficaram, eu quero ficar junto deles, se nós não temos condições de fazer por nós, vamos fazer por outros. Então nós temos que
buscar sempre o trabalho. E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha relações clandestinas fora do nosso lar. Esse nosso lar aí não é o nosso lar, a cidade nosso lar, é o lar que eles viviam quando encarnados. Então veja, o que adiantou ele na Terra demonstrar uma aparência, querer aparentar uma situação, pertencer ao culto externo, como ela cita, de forma que internamente era nada semelhante ao que ele tentava mostrar. Nós, quando desencarnamos, nós somos exatamente aquilo que somos na medida que nós chegamos ao momento da morte. Nós não nos transformamos com isso. A transformação parte da vontade, da busca. Então ele passa uma vida inteira desse jeito, ao desencarnar, o que é de esperar? Ele vai continuar do mesmo jeito. Ele tinha ligações clandestinas, ou seja, ele tinha amantes. Ela vai falar dessa situação. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desaventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, ponderando de novo nas teias da ilusão. Prenderam-no nas teias da ilusão. Então, veja bem, ele se envolveu com algumas pessoas e 2 delas, ao desencarnar, foi cobrar dele as promessas. Foi cobrar dele o que ele havia prometido. E ele, então, não conseguiu desvencilhar. Ficou preso naquela teia de ilusão que ele mesmo produziu na Terra. Ele que construiu essa teia. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive, intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, isso enquanto encarnado, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, nós vemos que muitos de nós passamos por situações de certa forma semelhantes no sentido de que nós ficamos presos a ilusões e quando nos desencarnamos, essas ilusões criam um padrão vibratório que não nos permite aperceber daqueles que nos querem bem, que tentam se aproximar de nós. E muitos de nós, o que fazemos? Nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos contra todos, porque nós não somos alcançados, atingidos. Mas cada um de nós constrói o nosso próprio futuro. Então é isso que nós temos que ter em mente. Já disse o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos conhecer a nós, saber qual é o nosso padrão vibratório, aonde que nossa atenção é direcionada, para que nós tenhamos consciência que quando nós sairmos do nosso corpo, é dessa forma que nós vamos continuar. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. Assim que ele desencarna, a vivência
da terra ainda é fresca e ele consegue ainda levar um pouco, mas, de algum modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então veja que nós somos os principais responsáveis por chegarmos numa situação dessa, por permanecermos numa situação dessa, por dificultar aos outros darem ajuda a nós. Então veja que falta de perseverança. Quanto de nós somos perseverantes nas coisas que queremos? Quando a coisa não é muito boa, eu acho que nós até temos uma certa perseverança. Quando a coisa é mais nobre, nós costumamos a desistir facilmente. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-los a tais objeções? Então, veja bem, o que o André Luiz pensa com isso? Ele quer que alguém vá lá e tire-o de lá. Mas como é que nós conseguimos fazer uma coisa dessa, se, de certa forma, no fundo, nem ele mesmo quer? Por quê? Porque ele criou uma situação em que criou uma dependência com os outros. Nós não temos o direito de ir lá e tirá-lo daquela situação. Nós podemos, sim, ajudá-los a que ele queira, que ele busque dar o primeiro passo. Meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Então veja que ela não o abandona. Ele, porém, não me percebe. Então ela chega perto dele e ele nem consegue perceber a presença dela. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Então, como ela disse, as viciações ao qual se envolveu limitaram o padrão vibratório dele e ele não consegue perceber vibrações mais elevadas. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração. A única coisa que nós podemos fazer é inspirá-los. Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Então, a proximidade da mãe, a inspiração que ela dá para ele, faz com que ele, superficialmente, consiga ter pequenas recordações, ter sentimentos mais nobres, mas não consegue ir mais longe. Quantos de nós que, caminhando no erro, às vezes somos alertados por alguma coisa, bate aquele arrependimento inicial, mas depois, com o prosseguimento das coisas, nós esquecemos e continuamos a praticar as mesmas coisas que praticavam antes. Então é muito fácil para nós compreender a situação que Laerte passava. As infelizes da quais se tornou prisioneiro retiram-lhe as minhas sugestões. Então ela fica tentando sugestioná-lo a se aproximar, mas as outras duas não permitem. Por que elas não permitem? Porque elas são más? Ou será porque elas, iludidas como ele foi, quer cobrar as promessas dele? Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Então veja que ela busca auxílio em todos os cantos que ela possa. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. Então ela faz uma figura muito própria. Nós não conseguimos acender uma lamparina se não tiver óleo nela, se não tiver pavio. E o óleo e o pavio somos nós que temos que fornecer. Então não adianta. Precisamos da adesão mental de Laerte, ou seja, da concessão. A adesão mental dele significa aceitação ao tratamento, aceitação ao resgate.
para conseguir levantá-lo e abri-lo à visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. A cobrança das duas, ela é tal forma intensa que, para começar, lhe tiram as forças, ele fica indiferente, se revolta pela situação que se encontra, não consegue perseverar na vontade de sair dali. Depois de longa pausa, suspirou, continuando: talvez não saibas ainda que tuas duas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral. Ou seja, ele tinha 3 irmãs. 2 delas permanecem no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Veja que ela se desdobra entre o marido, entre as filhas, o próprio filho, que acabou de chegar no nosso lar, ela vai se desdobrando. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa. Então, a outra, terceira irmã, já morreu jovem, morreu quando ele era pequenininho e ajudava-lhe nessas tarefas. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família, na família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação de nossos familiares ainda na terra, que voltou semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Então veja só, nossas famílias todas, existem casos assim. Então nós vamos, aqueles que ficam com problemas, e nós nos dividimos, nos desdobrando, alguns ficando, outros voltando, para contribuir. E os que voltam, qual é a contribuição que dão? Encarnando, convivendo junto e tentando influenciar. Mas como que nós conseguimos isso se nós nos esquecemos quando nascemos? Eu não lembro o que aconteceu, se tinha alguém lá que eu ajudava, se eu combinei alguma coisa, se eu me propus a fazer alguma coisa, eu não lembro. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós conseguimos levar a cabo essas coisas? Porque fica gravado no nosso inconsciente. Nós, através das nossas decisões, que são resultado das nossas ações conscientes, nós vamos fazendo a nossa caminhada. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então, ela espera que ele se recupere o mais rápido possível para ajudá-la, para contribuí-la. Já passam a ser 3, nesse caso específico. Uma voltando à Terra e os outros 2 por lá. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seria dele? Não parecia sincero, praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Jesus não disse, nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Então, não adianta nós queremos mostrar para as pessoas uma situação se nós não somos isso. Quando nós morremos, nós não escondemos nada. Nós somos o que verdadeiramente somos. Então, se eu não sou dado à religião, é mais lícito nós nos afastarmos dela e procurarmos ser boas pessoas, independente disso, do que levar uma vida de hipocrisia. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Então veja a postura do André Luiz ainda, olhando aquelas duas como inimigas, como as pessoas que são as que fazem mal, aos bandidos da fita, como se diz. E veja a lição que a mãe dá nele.
Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou felizes. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos espirituais. Porque um sofre e busca o mal, não faz deles nossos inimigos. São filhas do nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los ao meu coração. Então veja que ela não busca ajudar só a Laerte. Busca ajudar as duas, que na Terra eram ligações clandestinas, mas que se calhar foi porque ele quis, e não elas. Então, a mãe, ela quer ajudar a todos. E é essa a visão que as pessoas devem ter. Eu não quero ajudar só aquele ou só aquele, não. Eu quero fazer o bem, eu quero ajudar a todos que puder. Se eu quero ajudar, não interessa a quem. Eu quero fazer o bem sem ver a quem. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Então lá vai ele de novo, preocupado com a família dele. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Por quê? Porque eles já deram lições para o André Luiz a respeito disso, a respeito desse interesse excessivo por notícias da família. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora que tem acompanhado papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. Só isso? Mais nada. Basta saber que estão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. A rigor, ele nem sabe se a família precisa de ajuda ou não. Ele não sabe nem que tipo de ajuda a família precisa. Então ele já quer voltar lá. Igual a irmã do capítulo 15, na entrevista com o ministro Clarencio, que ela queria voltar para ajudar a família, mas ela não tinha condição nem de fazer nada por ela. O que nós precisamos? Nos melhorar, nos fortalecer, nos preparar para o combate sadio. Nós precisamos nos fortalecer, nos preparar, para que nós possamos fazer o melhor e não ser mais um a dar trabalho. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Ele ainda nutria aquela curiosidade sem nenhuma finalidade, só por saber. Afagou-me, então, carinhosa e disse: não venhas, meu filho, esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio,
para agradecer a oportunidade desta visita. E deixamos na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então pronto, foi esta a passagem, as confidências que os dois traçaram. Então observemos quantas informações úteis André Luiz nos traz. Quantas lições um único capítulo dessa obra pode nos dar. Quantas informações e instruções para a transformação de cada um. É muito difícil nós nos transformarmos. É muito difícil. Nós precisamos lutar muito contra a nossa própria natureza. Nós precisamos estar constantemente vinculados a essas informações, para que nós possamos estar sempre renovados no ânimo, renovados na esperança e para nos fortalecer nessa luta, nessa tentativa. Todos nós somos irmãos. Eu acho que o mais importante que devemos tirar, o mais importante que eu tiro, melhor dizendo, desse capítulo, é isso. Todos nós somos irmãos. Não existem inimigos nessa vida. Cada um de nós que age melhor ou pior, age segundo as suas próprias considerações. Cada um de nós é infeliz em uma determinada questão. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Isso é que nós precisamos, desenvolver o amor fraterno por todos nós. Então, na próxima palestra, o capítulo 17, vai acontecer então a visita de André Luiz na casa de Lísias. Então, assim, agradeço a todos, agradeço a Jesus a oportunidade e que possamos ser felizes nessa nossa batalha eterna.